Trabalho realizado para a disciplina de Responsabilidade Socioambiental, elaboração de um podcast ou documentário. Oi, meu nome é Alex Pavanello, eu sou acadêmico do curso de Letras Português e Inglês aqui da PUC-PR e eu estou no 5º período. Neste vídeo entenderemos um pouco sobre a reciclagem de resíduos da construção e demolição, denominada e conhecida pela sigla RCD. De acordo com o portal Movimento Circular, o Brasil produziu cerca de 48 milhões de toneladas de resíduos de construção e demolição em 2021, o que equivale a 227 quilos de materiais de entulho por habitante. E segundo o Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil, publicado em 2022 pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a quantidade é 2,9% maior que no ano anterior. Além disto, de acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos de 2020, cerca de 30% dos resíduos produzidos no país vêm da construção civil. O relatório também aponta que parte deste material é abandonado em áreas públicas. O portal ainda afirma que uma parcela significativa dos resíduos da construção e demolição é composta por resíduos originados em reformas, mais do que em construção em si, e que mais de 80% poderiam de alguma forma ser reciclados ou reaproveitados, como madeira, metais, concreto, tijolos, vidros, plásticos, etc. Estima-se que entre 10% e 30% dos materiais de construção adquiridos para as obras são descartados. Isso significa que de 10 a 30% do investimento feito na construção é desperdiçado. Segundo a Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos de Construção Civil e Demolição, o setor da construção civil representou cerca de 10% do produto interno bruto brasileiro e em 2019 gerou aproximadamente 15% do total dos empregos formais do país. A mesma associação ainda afirma que o segmento é o que mais consome recursos naturais em relação a outros setores industriais. Quanto à reciclagem, a associação indica que, entre outros benefícios, ela preserva o meio ambiente, gera empregos e renda, além de reduzir os custos municipais com a remoção e destinação dos entulhos. Por fim, conforme a Organização das Nações Unidas, a construção civil responde por cerca de 11% das emissões globais de dióxido de carbono decorrentes de atividades humanas. Isso inclui as emissões associadas à produção de materiais de construção, a construção e demolição de edifícios e a operação e manutenção dos edifícios ao longo de sua vida útil. Oi, meu nome é Guilherme Kaiser, sou acadêmico do curso de Engenharia Civil aqui da PUC-Paraná e atualmente estou no 9º período. Já do ponto de vista da engenharia civil, neste vídeo entenderemos que uma construção, seja qual for sua categoria, urbana, rural, residencial, industrial, estradas, transporte, portuária, vias navegáveis, obras públicas, obras privadas ou mistas e, para além das proporções e dimensões, faz-se necessário o trabalho especializado de alguém capacitado para executar, acompanhar, coordenar, reformar, calcular, projetar, prever, analisar e garantir que tal construção cumpra sua função estrutural, e isto no Brasil cabe ao engenheiro civil. Deste modo, pretende-se entender se os materiais provenientes da reciclagem de construção e demolição podem ser utilizados livremente ou se existem barreiras que possam comprometer o projeto. As informações a seguir são provenientes de 2 artigos científicos. O primeiro deles com o título Atualização do cenário da reciclagem de resíduos de construção e demolição no Brasil entre 2008 e 2020, com os seguintes autores: Carlos Lazzari, Leonardo Miranda, Rafaela Paulino e Vanessa Vogt. Já o segundo artigo tem por título Sustentabilidade ao vivo e a cores, construção de brincadeiras lúdicas em escola infantil utilizando pavers sustentáveis com resíduos de construção e demolição. De acordo com o primeiro artigo, a reciclagem de resíduos de construção e demolição realizadas por usinas no Brasil teve início na década de 1980, com desenvolvimento até o final da década de 90. A partir de 2002, com a publicação da Resolução CONAMA número 307, houve aumento na taxa de crescimento desse tipo de instalação. Com isto, o setor esteve aquecido entre 2007 e 2013. Além do mais,
com a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS 2010, a reciclagem de resíduos de construção e demolição foi impulsionada. Até 2008, apenas 3,6% do RCD de todo o país era reciclado e, em 2018, esse valor já havia aumentado para 45%. Importante observar que, no mercado brasileiro, o metro cúbico do agregado reciclado custa de 50% a 75% do preço do agregado natural. Portanto, além de sustentável, é economicamente viável e com muitas aplicações. Em um panorama geral, de acordo com este primeiro artigo, os principais geradores de resíduos de construção e demolição no Brasil são 5. Em primeiro lugar, as construtoras, responsáveis por 27%. Em segundo lugar, as pessoas físicas, 24%. Em terceiro lugar, demolidoras, 22%. Em quarto lugar, órgãos públicos, 14%. Em quinto lugar, pavimentadoras, com 12%. Quanto às usinas de reciclagem por região no Brasil, em 2018, 70% delas estão na região sudeste, 25% estão na região sul, 5% estão na região norte. Por fim, com relação às usinas de reciclagem privadas e públicas de RCD no Brasil, a partir de 1991 até meados de 2001, havia o predomínio de usinas de reciclagem privadas e de 2001 em diante houve o surgimento também das usinas de reciclagem públicas, com o predomínio novamente das usinas privadas entre 2009 e 2015. Desde então, a quantidade de usinas de reciclagem privadas e públicas no Brasil decresceram e se mantiveram equilibradas entre si. Quanto ao segundo artigo científico, trata-se de um projeto de instalação de amarelinha no Centro de Educação Infantil A Magia do Aprender em Içará, Santa Catarina, ou seja, a construção de brincadeiras lúdicas em escola infantil utilizando pavers sustentáveis com resíduos de construção e demolição. Estes são os pavers produzidos com os agregados de RCD. Cada paver consumiu e retirou de aterros sanitários, lixões e encostas cerca de 2 kg de resíduos, que poderiam ser descartados de forma incorreta, gerando inúmeros impactos ambientais. Além disto, o projeto proporcionou uma melhor compreensão para todos os envolvidos das inúmeras maneiras de se realizar ações sustentáveis e a importância destas ações, tais como a reciclagem e o adequado descarte de resíduos sólidos, principalmente com relação aos resíduos de construção e demolição. A partir desses dados trazidos pelo Alex, iremos contextualizar os resíduos da engenharia civil, onde a maior pergunta é: podemos utilizar resíduos em construções? Se sim, de qual forma? E bom, a resposta é sim. Através de estudos e com a intenção de diminuir essa taxa alta de resíduos, foi comprovado que os RCD apresentam um elevado potencial para reaproveitamento em diversos segmentos, dentro da engenharia civil, de uma forma onde esses entulhos gerados podem ser reutilizados como material granular nas camadas base e subbase de pavimentos urbanos. E a primeira utilização no Brasil foi em 1980 em pavimentação. Hoje a utilização mais importante é no concreto, onde substitui os agregados, o que seria pedra e areia, onde, segundo os estudos, os valores de resistência com composição de 100% de RCD não chegam a ser os mesmos, porém muito próximos, assim viabilizando sua utilização. Porém, os maiores índices de utilização desses resíduos são em execução de alvenarias e vedações, como, por exemplo, fundações, contrapisos e passeios, além de lajes mistas e coberturas abobadadas, onde o risco e a necessidade estrutural não geram riscos. Assim, podemos concluir que ainda faltam diversos estudos e testes, mas que essa utilização já está ocorrendo, gerando mais sustentabilidade. Podemos concluir que, apesar de todos os estudos existentes sobre reciclagem de construção e demolição no Brasil e que o seu avanço tem sido significativo desde a década de 80, o país está ainda distante de realizar a efetiva reciclagem da maior parte de seus resíduos de construção e demolição, o que representa um grande desperdício de recursos. Entretanto, o cenário é promissor e, por meio de políticas públicas e privadas, será possível melhorar a condição atual. E quanto à sustentabilidade, cabe a cada indivíduo, cada família, cada empresa, cada município compreender e, na prática, contribuir para a reciclagem dos resíduos de construção e demolição no país.